Olá pessoal, eu sou o Washington e bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, é o seguinte, nas bancas de principais livrarias da sua cidade, Predador, tá? Volume 2. Pois é, galera, saiu o volume 2 e eu estou curtindo muito a ideia de finalmente a gente ter o Predador e o Aliens, né? Em edições especiais publicadas no Brasil, ok? Eles agora são lançados pela Marvel, né? A Marvel, ela pertence à Disney, a Disney comprou a Fox, né? Que era a detentora dos direitos dessas franquias, entendeu? E agora a Disney então passou essa franquia, passou o direito de fazer as histórias em quadrinhos do Predador e do Aliens para a Marvel. E a Marvel tá indo muito bem. Tá batendo um bolão aqui, galera, trazendo pra gente ótimas histórias. Então esse aqui é o volume 2, tá? E eu já estou feliz porque ela já está anunciando já o volume 3, tá? E a gente ainda vai ter aí o Wolverine versus Predador. Ou seja, a gente vai ter uma boa safra aí, boas histórias do Predador ainda nesse segundo semestre, tá? E esse aqui, segundo volume, ele mantém o padrão do primeiro. Tá legal, galera? Bom, essa publicação é a publicação da Panini Comics, tá? Ela vem nesse formato aqui, formato americano, tá? Capa cartonada, né? Ou seja, capa mole, lombada quadrada, tá? E o miolo todo em papel couché, maravilhosamente colorido, tá? São 128 páginas ao preço de R$ 39,90. Galera, tá um preço bem acessível, tá? Mas como sempre eu recomendo que você espere um pouquinho. Na verdade ele nem saiu ainda na Amazon, né? Tá com previsão de lançamento para o dia 15 desse mês, mas nas bancas ela chegou primeiro, tá? Então, Predador volume 2, Reserva de Caça. Legal? Reserva de Caça. Bom, o roteiro, e ainda é o roteiro do primeiro volume, ok? Gente, eu tô, sabe, agora só com óculos mesmo, galera. É o Ed Brisson, né? E a gente tem nos desenhos o Neto Dias, né? E o Belardino Braz. Ou seja, dois artistas brasileiros, galera, tá? Esses caras são brasileiros, mas eu vou mostrar para vocês que a arte dos caras é sensacional, gente. É muito boa. Eu diria até que ficou melhor do que o anterior, entendeu? O desenhista anterior. Os caras realmente produzem umas batalhas aqui, sabe? Viscerais, né? Que é a característica das lutas dos predadores, é sempre com muita violência, não é? E é muito legal. Bom, o que acontece aqui, gente? Acontece aqui o seguinte, aqui 8 seres humanos, né? Um grupo, né? Ele desperta numa selva ali, um planeta alienígena, entendeu? Todos caíram de paraquedas, né? Como a gente viu no filme, o terceiro da franquia, né? Predadores, entendeu? Sem memória, sem lembrar como é que eles foram parar ali, entendeu? E logo eles são ali perseguidos, né? São atacados por um grupo de predadores, entendeu? E percebem que eles agora são caça, né? E não obstante, além deles, existem outros seres alienígenas que também estão sendo caçados, entendeu? Então os que sobrevivem ao ataque dos predadores se reúnem ali numa caverna e começam a conversar, se apresentam, né, um para o outro. E eles percebem uma coisa interessante, que eles não pertencem à mesma data, né? Quer dizer, eles não foram, vamos dizer assim, sequestrados, né? Abduzidos no mesmo momento. Então tem uns que foi abduzido nos anos 80, tem um que foi abduzido nesse século mesmo, século 21, entendeu? E anos diferentes. O que dá pra gente perceber
que eles foram, antes de serem lançados nesse planeta, eles foram muito provavelmente colocados em alguma espécie de animação suspensa, uma câmara criogênica, entendeu? Ou um congelamento. O que nos remete ao filme, a animação da Disney, aquela Predador, assassino dos assassinos, entendeu? Que a gente vê que no final, né, a gente vê alguns personagens ali, como por exemplo a índiazinha do filme, né, a Naru do último Predador, né? A caça, né? E inclusive também tem outras pessoas congeladas, não dá pra gente ver muito bem na animação, parece que o Schwarzenegger também tá ali. E a gente entende que parece que é como se as pessoas que venceram, que derrotaram os predadores, eles são abduzidos e congelados por alguma razão, entendeu? Essa história aqui, ela foi lançada antes do desenho animado, tá? Da animação da Disney, o Assassino dos Assassinos. Mas a gente repara que, muito provavelmente, a animação da Disney, né? Ela bebeu dessa fonte aqui, tá? Porque ele nos remete a essa ideia, tá? E essas pessoas aqui, por alguma razão, elas foram sim colocadas numa animação suspensa e depois lançadas no planeta, tá? E aí a gente tem, de novo, a participação da Teta, né? Que é aquela caçadora, né? E assassina de predadores, tá vendo? Então essa história também é com ela tá com aquele amigo dela, né? Também, né? Que a gente viu na primeira edição, o Paolo, né? Ok? Então tá aqui. É a Teta. Então, assim, parece que, como tem já anunciado o volume 3, e inclusive acho que o título do 3 é A Caçada Final, então a gente tem uma trilogia, tá? Sendo montada aí da Teta, tá? Da Teta, né? E também uma coisa interessante, o que a Teta é, né? Ela é uma caçadora, assassina de assassinos, né? Então você vê que o desenho animado ali, ele bebeu sim dessa fonte aqui, gente. E é uma história eletrizante, então a Teta ajuda eles, entendeu? Eles se refugiam numa nave, entendeu? E os ataques continuam, os ataques dos predadores, entendeu? E é muito legal, a gente vê aqui traição, né? Tem aqui um traidor, né? Na história, entendeu? A gente tem união também, amizade, né? Algumas pessoas se envolvendo, entendeu? A gente tem até um casal aqui que estava em lua de mel quando foi abduzido. Realmente é uma história muito boa e com bons desenhos, de maneira que eu acho que é mais do que recomendável. Eu, como sou fã da franquia, né? Eu sempre curti e eu tenho uma coleção de encadernados assim, né? Nesse formato aqui, inclusive com o mesmo acabamento, com papel e tal. Só que gringa, né? Porque as histórias dos predadores e dos aliens não eram muito lançadas, nunca, quer dizer, havia aqueles crossover, né, que a gente vê aí, Alien versus Batman, Alien versus Predador, né, Tarzan e Predador, mas assim, solo, né, uma aventura toda do Predador, ou toda do Aliens, a gente não tinha acesso a esse material. Eu achei sempre lamentável, né? Eu não sei por que não foram publicados. Porque a Mitos Editora até lançou alguns, entendeu? E a Abril lançou também a Panini, né? Só que sempre assim, nessa circunstância de encontros, entendeu? Mas agora, como é da Marvel, entendeu? Então a Panini é que detém os direitos de publicação do material da Marvel no Brasil, então ela está trazendo pra gente, eu estou muito, muito satisfeito. Já estou vibrando, né? Sabendo que tem mais um aí, tem mais um Wolverine, deve ser muito legal. Tô ansioso para ler a história do Wolverine versus o Predador. E também um terceiro volume do Aliens, com certeza virá ainda nesse segundo semestre. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o interior da revista.
Bom, galera, é isso aqui. Isso aqui é a capa, né? Vocês estão vendo, ó, tá? Ela é fosca, né? Mas ela tem algumas reservas de verniz aqui, ó, sobre os desenhos, né? Tá vendo? Que dá um efeito bem legal. Tá vendo? Na câmera eu não consigo passar muito bem para vocês o efeito, mas fica muito bonito, tá? Essa é a contracapa, ok? E vamos dar uma olhadinha no interior, tá? Bacana, né? Esse desenho aqui em vermelho, ficou bem legal. Aqui é a equipe criativa, o Brisson, né? O Neto Dias e o Belardino Brazo. Aqui, galera, mais uma vez a gente tem aqui a capa, dessa vez sem o logo, né? Tá vendo? E começamos então a ação, tá? Esses são os humanos no planeta, tá? Os predadores no ataque, tá vendo? Repare, os desenhos são muito legais, tá vendo? Eu curti a arte dos caras, tá? Brasileiros mandando muito bem aí no exterior, tá vendo? Muito orgulho, né? Então tá aí. Todas as criaturas muito bem feitas, tá vendo? Seja com a máscara ou sem a máscara. Mas os rostos, tá vendo? Os ataques, como eu falei, sempre viscerais, tá vendo? Que é uma característica do predador, né? Ele ataca para matar, né? O negócio dele é colecionar os troféus, né? As cabeças, né? Tá vendo aqui o grupo se apresentando, tá vendo? Cada um contando um pouco da sua história. E é quando eles se dão conta de que eles pertencem a anos diferentes, entendeu? Tá? Tá vendo outros seres alienígenas, tá vendo? Que também estão ali na caça e que também representam um perigo mortal para eles, né? Porque eles acabam sendo atacados por essas criaturas, entendeu? E além de lidar com os caçadores, os predadores, eles têm que lidar com essas criaturas que também estão sendo caçadas, né? Tá vendo os predadores, que é realmente o que mais interessa pra gente, né? Muito bem desenhado, as máscaras, sabe? Essa capa alternativa aqui ficou muito legal, né, gente? Muito legal. E aqui a gente tem a presença da Teta, tá vendo? O Paolo ali do lado, ó. Que são personagens da edição anterior, né? Aqui, ó. A Teta, que também coleciona troféus, tá vendo? Que são as máscaras dos predadores que ela mata. Tem o Paolo ali atrás, ó. Olha essa face aqui do predador, tá vendo? Bem legal. Olha esses predadores aqui avançando, ó. A arte tá 10, gente. Eu gostei muito da arte. Não conheci os artistas, né? Mas, olha, não deixaram a peteca cair, não. Não perde pro artista anterior, não, tá? São muito bons os caras. Tá vendo? Aqui a face do predador de novo, tá vendo? E tem alguns momentos, assim, bem épicos, mesmo. Umas batalhas bem, assim... Olha só que bacana. Olha só, outras criaturas também atacando eles, tá vendo? Ó? Alienígena, né? Olha esse predador aqui também, essa contracapa, essa capa alternativa, né? Porque eles publicam as capas originais, tá vendo? Essa é uma capa original, né? E capas alternativas.
o que torna a edição mais valorosa ainda, entendeu? Muito bom. Tanto no que diz respeito ao desenho dos seres humanos, como dos alienígenas. Tem uma cena aqui que eu achei tão bacana, cara. Eu queria achar para vocês, eu devia ter marcado antes, mas eu não marquei. Mas, olha só esse predador aqui, ó. Olha essa capa alternativa. Bom, galera, eu não vou mostrar tudo, né? Perde a graça. Mas dá para vocês verem que é um bom material, tá? Que merece ali ser adquirido, entendeu? E no final? No final a gente tem mais uma capa que é alternativa, tá vendo? Esse predador aqui com um aspecto bem gigantesco, né? Bem ameaçador. A gente tem mais capas aqui no formato cards, né? Capas alternativas, tá vendo? Mais 4 capas aqui. Só que eles reduziram, né? Botaram em formato card, né? Mas tá legal. E alguns esboços aqui ainda lápis, né? No desenvolvimento dos personagens, tá vendo? Esses extras são muito legais. E aqui a gente tem as informações sobre os autores, né? Roteirista e os desenhistas. Então é isso aí. Então, galera, é o seguinte, é uma edição imperdível, tá? Tanto para os apreciadores, né? Para as pessoas que curtem a série no cinema, a franquia, né? Como quem está querendo conhecer um pouco mais sobre esse universo fantástico dos Predadores, que está sendo ali cada vez mais, né? Ligado ao universo dos aliens, né? Então a gente está tendo um filme aí que está chegando aí, que é o Badlands, né, cara? Que vai aproximar mais ainda esses dois universos, né? Segundo o que a gente percebe nos trailers que foram lançados, entendeu? E vamos aguardar para conferir o Badlands. Enquanto ele não chega até aqui, ó, Predador volume 2, tá? E com a bela notícia de que haverá um volume 3, né? E a gente tem, então, sem dúvida alguma, uma boa safra de histórias do Predador e do Aliens ainda nesse semestre, tá? E aguardando também, eu estou muito ansioso com o lançamento do Wolverine e Predador da cor, já pensou? Engraçado é que todos eles têm garras, né? O Wolverine tem aquelas garras, né, retráteis, e o Predador também tem, né? Acho que aquela garra, né, que ele tem no pulso ali, também foi muito baseado ali no Wolverine, né? Ok, galera? Imperdível, tá? Eu recomendo, eu indico para vocês. Não é dinheiro jogado fora, não, tá? Vale a pena sim e vai ficar muito legal na sua coleção. Valeu? E como eu sempre digo, a gente vai voltar a se ver.